Paula tem 32 figurinhas a mais do que Renato. Para que eles fiquem com a mesma quantidade de figurinhas, Paula tem que dar a Renato 64, 32, 24, 16 ou 12 figurinhas. Para resolver essa questão, eu vou colocar uma linha aqui, onde eu vou ter, num extremo, o Renato, no outro extremo, a Paula. E a distância entre Renato e Paula é de 32. Para que elas tenham a mesma quantidade de figurinhas, eles têm que se encontrar aqui no ponto médio. Então, o Renato vai ter que ser aumentado em uma quantidade e a Paula vai ter que ser diminuída em uma quantidade. E que quantidade é essa? É 32 dividido por 2, que é igual a 16. Por quê? Se o Renato aumentar 16, ele vem para cá, para esse ponto aqui. Se a Paula diminuir 16, ela vem para cá, nesse ponto aqui, né? Eu tiro 16 de Paula, e esses 16 que foram tirados de Paula, vai entrar na quantidade de figurinhas do Renato. Então, a Paula vai ter que dar 16 figurinhas. Isso é o quê? É a alternativa D, 16 figurinhas. Gabriel, Lucas e Mateus trabalham na mesma empresa em Maceió, mas cada um nasceu em uma cidade diferente. Um nasceu em Atalaia, outro em Coruripe e outro em Penedo. Sabe-se que Gabriel não nasceu em Penedo e Mateus nasceu em Coruripe. É correto afirmar que A. Gabriel nasceu em Coruripe, B. Gabriel nasceu em Atalaia, C. Lucas não nasceu em Penedo, D. Lucas nasceu em Atalaia e Mateus nasceu em Penedo. Eu tenho aqui anotado os nomes, Gabriel, Lucas e Mateus, e as cidades, Atalaia, Coruripe e Penedo. Eu sei que Gabriel não nasceu em Penedo e Mateus nasceu em Coruripe. Então, eu vou ligar Mateus com Coruripe. Agora, como eu sei que Gabriel não nasceu em Penedo, sobrou que cidade para Gabriel? Sobrou Atalaia. Então, eu posso afirmar que Gabriel nasceu em Atalaia e Lucas, por sua vez, nasceu em Penedo. Aí, observando as alternativas, eu vou ter o que, ó? Primeira alternativa, Gabriel nasceu em Coruripe. Falso, porque Gabriel nasceu em Atalaia. B, Gabriel nasceu em Atalaia. Tá correto, ó. Gabriel nasceu em Atalaia. Mas vamos ver as outras, ó. Lucas não nasceu em Penedo. Lucas nasceu em Penedo. Então tá errada a C. D, Lucas nasceu em Atalaia. Falso, porque Lucas nasceu em Penedo. E E, Mateus nasceu em Penedo. Falso, por quê? Porque Mateus nasceu em Coruripe. Então, o correto é a alternativa B. João é 12 anos mais velho do que Jonas, que por sua vez é 7 anos mais velho do que Miguel. Se Pedro é 5 anos mais velho do que Miguel, quantos anos João é mais velho do que Pedro? 24, 19, 17, 14 ou 12? Eu tenho aqui os nomes, João, Jonas, Miguel e Pedro, e eu vou ordenar de acordo com o enunciado. Primeira coisa que eu sei é que João é 12 anos mais velho do que Jonas. Por sua vez, é 7 anos mais velho do que Miguel. Então, ó, João é 12 anos mais velho do que Jonas. Então, se eu colocar João nessa posição e Jonas anterior a João, e eu vou colocar uma linha aqui para separar eles no tempo, né? Então, vou colocar uma linha para colocar a distância em tempo. Eu sei que João é 12 anos mais velho do que Jonas. Então, eu posso colocar uma distância aqui de 12 anos. Só que ele diz o seguinte, mais velho do que Jonas, que por sua vez é 7 anos mais velho do que Miguel. Então, eu posso colocar Miguel aqui antes de Jonas e colocar uma distância entre eles de 7 anos. Então, eu tenho aqui uma distância de 7 anos. Depois, a outra informação é, se Pedro é 5 anos mais velho do que Miguel, quer dizer, se eu tenho Miguel aqui, o Pedro vai ter que estar 5 anos na frente. Então, eu vou colocar o Pedro aqui, e aí eles vão ter uma distância entre Pedro e Miguel de 5 anos. Só que essa distância, eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu vou colocar 5 entre Miguel e Pedro, e como eu tenho essa distância toda aqui
que era 7, o 7 vai ficar desmembrado em 5 e 2. Aí a pergunta é, quantos anos João é mais velho do que Pedro? Então tem que ver a distância entre João e Pedro. Olha só, a distância entre João e Pedro é essa aqui, ó, daqui até aqui. Eu tenho 2 mais 12. Então, se eu somar 2 mais 12, isso aqui vai me dar 14. E 14 é a alternativa D. Em uma palestra estiveram presentes 60 pessoas. Dentre elas, 37 eram homens, 42 eram advogados e, entre as mulheres, 8 não eram advogadas. Quantos homens presentes não eram advogados? 6, 7, 8, 9 ou 10? Para resolver essa questão, eu criei uma tabela de dupla entrada, que eu tenho homens, mulheres e total, advogados, não advogados e total. Eu sei que o total geral era de 60 pessoas, não é? Então, vou colocar aqui, ó, o total geral era de 60 pessoas. Eu sei também que 37 eram homens, então o total de homens é 37, que faz com que o total de mulheres seja 23. Por quê? Porque 37 para chegar em 60 está faltando 23. Então o total de mulheres aqui é 23. Eu sei que eu tenho também 42 advogados, então total de advogados é 42. E aí vai me dar que o total de não advogados é igual a 18, porque 42 mais 18 é igual a 60. Eu sei também que entre as mulheres, 8 não eram advogadas. Então, eu tenho 8 mulheres não advogadas. E aí, como o total de não advogados é 18, se eu já tenho 8, eu preciso de 10 aqui. Então, eu tenho que 10 homens não eram advogados, que já vai me dar a resposta, porque ele está perguntando quantos homens não eram advogados. Então, resposta é 10, alternativa E. Mas vamos terminar de preencher aqui, ó. Homens advogados, se o total é 37, se eu já tenho 10, está faltando quanto? Está faltando 27. E advogados mulheres é igual a 15. Por quê? Tanto faz eu olhar aqui, ó, 27 mais 15 advogados vai dar 42, ou 15 mais 8 vai dar 23. Então aqui eu tenho a minha tabela preenchida e eu posso perceber que o que eu queria era o total de homens não advogados. Então eu ia ter que usar homens com não advogados, que vai me dar 10. Miriam mora 10 quilômetros ao norte e 6 quilômetros a oeste de Afonso. E Afonso mora 2 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste de Paulo. Em relação a Miriam, Paulo mora 8 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a leste, 12 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a oeste, 12 quilômetros ao sul e 9 quilômetros a oeste, 8 quilômetros ao norte e 6 quilômetros a leste, 10 quilômetros ao norte e 3 quilômetros a oeste. Para resolver essa questão, eu vou usar uma forma algébrica. Eu sei que Miriam mora 10 quilômetros ao norte e 6 quilômetros a oeste de Afonso. Então, eu vou colocar os nomes em letras maiúsculas e os pontos cardeais em letras minúsculas. Então, Miriam, se eu sair de Afonso, eu vou ter que andar 10 quilômetros para o norte. Então, Miriam igual a Afonso mais 10N. E 6 quilômetros a oeste, mais 6O. E Afonso mora 2 quilômetros ao sul e 3 quilômetros a oeste de Paulo. Então, Afonso é igual a Paulo, mais 2 quilômetros ao sul, então 2S, e 3 quilômetros a leste, mais 3 leste. Olha só, se eu somar essas duas linhas, eu vou ter que M mais A é igual a mais P. E aí,
Quando eu tenho 10 norte somado com 2 sul, como norte e sul são opostos, se eu andar 10 a norte e voltar 2 a sul, é o mesmo que andar 8 para o norte. E a mesma coisa, oeste e leste são contrários. 6 oeste mais 3 leste, o oeste está ganhando. Então, vou fazer 6 menos 3, vai dar 3 oeste. Posso simplificar o A com A. O que ocorreu aqui foi o seguinte. Eu tenho que Miriam é igual a Paulo mais 8 norte mais 3 oeste. Então, o que eu tenho? Eu tenho onde Miriam mora em relação a Paulo. Só que a minha pergunta era, onde Paulo mora em relação a Miriam? Né? A minha pergunta é, Miriam, em relação a Miriam, Paulo mora. E eu tenho justamente ao contrário, em relação a Paulo, onde Miriam mora. Ó. Miriam em relação a Paulo, é o que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 8N e o 3O para o lado de lá. E aí eu vou ter o que eu quero. Ó. Miriam menos 8 norte menos 3 oeste igual a Paulo. Mas menos 8 norte seria eu estar voltando do lado norte. E isso pode ser escrito como uma parte positiva do sul, né? Um lado, um 8S, né? Então, eu vou ter que Miriam mais 8 sul menos 3 oeste equivale a mais 3 leste, igual ao Paulo. Ou seja, em relação ao Paulo, Miriam mora 8 ao sul e 3 ao leste. Então, 8 quilômetros ao sul e 3 quilômetros ao leste. E vamos ver se a gente tem essa alternativa. 8 ao sul e 3 quilômetros ao leste. É justamente a alternativa A. Ó. Em relação a Miriam, Paulo mora 8 quilômetros ao sul e 3 quilômetros ao leste. Alternativa A. Hugo, Renato, André e Lucas foram convocados para uma reunião marcada às 16 horas. Lucas chegou 10 minutos antes de Renato. André chegou 12 minutos depois da hora marcada. Renato chegou 4 minutos antes de André. Hugo chegou 5 minutos antes da hora marcada. É correto concluir que Hugo esperou 3 minutos até Lucas chegar. André chegou 15 minutos depois de Hugo. Renato chegou 6 minutos depois da hora marcada. Lucas chegou 2 minutos depois da hora marcada. Renato esperou 10 minutos até Lucas chegar. Eu tenho aqui os nomes Hugo, Renato, André e Lucas e eu vou olhar as informações. Lucas chegou 10 minutos antes de Renato. Por enquanto não tem nada que marcar. Agora, André chegou 12 minutos depois da hora marcada. Eu sei que a hora marcada era 16 horas. Então já posso colocar aqui André chegou às 16 horas e 12 minutos. Então, ó, André, 16 horas e 12 minutos. Depois, Renato chegou 4 minutos antes de André. Bem, se Renato chegou 4 minutos antes de André, que é essa informação aqui, ó, Renato chegou 4 minutos antes de André. E eu sei que André chegou às 16 e 12, se eu tirar 4 minutos de 16 e 12, eu vou ter 16 e 8. Então, Renato chegou às 16 e 8. O que mais eu tenho? Eu sei que Hugo chegou 5 minutos antes da hora marcada. Hugo chegou 5 minutos antes da hora marcada era às 16 horas, então Hugo chegou às 15h55. Então, posso colocar aqui, ó, Hugo chegou às 15h55. E aí eu tenho aquela primeira informação. Lucas chegou 10 minutos antes de Renato, né? Ó, primeira informação aqui. Como o Renato chegou às 16h08, se eu tirar 10 minutos, eu vou ter 15h58. Então, Lucas chegou às 15h58. Agora, vamos ver as alternativas. A primeira alternativa que eu tenho é
Hugo esperou 3 minutos até Lucas chegar. Hugo chegou antes que todo mundo, então ele esperou quanto tempo até Lucas chegar? Das 15h55 até as 15h58 é uma diferença de 3 minutos. Então, realmente, a alternativa A está correta. Então, posso marcar que a alternativa A está correta, mas vamos ver as outras. André chegou 15 minutos depois de Hugo. Bem, se Hugo chegou 15h55, isso mais 15 minutos dá 16h10. E André chegou 16h12, está errado. Alternativa C. Renato chegou 6 minutos depois da hora marcada. Bem, se a hora marcada é 16, 6 minutos é 16h06. E Renato chegou às 16h08. Também não está correta. D. Lucas chegou 2 minutos depois da hora marcada. Não, na verdade, Lucas chegou 2 minutos antes da hora marcada. A alternativa E está dizendo que Renato esperou 10 minutos até Lucas chegar. Isso é impossível, porque Renato chegou depois de Lucas. Na verdade, Lucas que esperou 10 minutos até Renato chegar. Então está invertida aqui a ordem. Então a alternativa E também está eliminada. Ou seja, o correto é mesmo a alternativa A. Em uma reunião, há 9 pessoas, das quais 6 se conhecem mutuamente e as outras 3 não conhecem nenhuma das outras pessoas presentes à reunião. As pessoas que se conhecem se cumprimentam com um abraço, e as pessoas que não se conhecem se cumprimentam com um aperto de mão. Todas as pessoas presentes à reunião se cumprimentaram mutuamente. Assinale a opção que indica o número de apertos de mão que foram dados: 21, 20, 18, 15 ou 12. Eu sei que nessa reunião tem 9 pessoas, né? E 3 dessas pessoas só vão cumprimentar por aperto de mão. Então, eu vou colocar 3 pessoas que vão se cumprimentar com um aperto de mão. O que ocorre é o seguinte: cada pessoa cumprimenta todo mundo, exceto ela própria. E os apertos são mútuos, né? Elas se cumprimentaram mutuamente. Então, a primeira pessoa, vamos colocar aqui a 1, ela vai cumprimentar 8 pessoas. Por quê? Ela não se cumprimenta com aperto de mão. A segunda pessoa, vamos colocar a 2, ela vai cumprimentar todo mundo, só que ela já foi cumprimentada pela 1. Então, ela vai fazer o quê? Vai cumprimentar mais 7 pessoas. E a terceira pessoa, vamos colocar aqui a 3, ela vai cumprimentar todo mundo, só que ela já cumprimentou o A1 e já cumprimentou o A2. Então, ela vai cumprimentar mais 6 pessoas. Então, se eu quero saber quantos foram os apertos de mão, basta que eu faça essa soma. 8 mais 7 mais 6, que é igual a 21. E 21 é a alternativa A. 21 apertos de mão, alternativa A. Considere a afirmação: existem insetos que não são pretos. Se essa afirmação é falsa, então é verdade que nenhum inseto é preto, todo inseto é preto, todos os animais pretos são insetos, nenhum animal preto é inseto, nem todos os insetos são pretos. A estrutura que eu tenho aqui é de uma afirmação existencial. Como eu sei que ela é falsa, o que eu vou fazer? A sua negação vai ser verdadeira. Então, ó, ela é falsa e eu preciso fazer o quê? Eu preciso negar que existem insetos que não são pretos. E aí eu vou ter uma afirmação verdadeira. O quantificador que eu tenho é um quantificador existencial, né? Existem insetos que não são pretos. Como que eu nego um quantificador existencial? Eu uso um quantificador universal. E aí, o que mais eu faço? Eu vou manter esse sujeito, né? Que são quem? Os insetos. E vou fazer o quê? Negar a característica. Negar que eles não são pretos. Só que negar alguma coisa que já tem o não, basta que eu faça o quê? Que eu tire esse não. Então, eu posso dizer que, usando o quantificador universal, que todos insetos, mantive os insetos, né? E eu nego que não são pretos. Eu digo que eles são
pretos. Todos os insetos são pretos. E aí eu neguei essa afirmação existencial, usando o quantificador universal, todos, mantive o sujeito, que são os insetos, e neguei a característica. Eu nego não são pretos, dizendo que eles são pretos. E aí eu procuro ver que alternativa é. Ó. Nenhum inseto é preto, está errado. B, todo inseto é preto, está coerente aqui com o que eu cheguei. C, todos os animais pretos são insetos, também não é coerente com o que eu cheguei. Nenhum animal preto é inseto, também não está correto. E nem todos os insetos são pretos. Não, aqui está dizendo que nem todos os insetos são pretos. Aqui eu estou afirmando que todos os insetos são pretos. Então o correto é a alternativa B. Marta tem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Ela pinta de vermelho todas as bolas cujo número é múltiplo de 4, isto é, 4, 8, 12, etc. A seguir, ela pinta de azul as bolas cujos números são antecessores de números das bolas que foram pintadas de vermelho. Por último, ela pinta de verde as bolas cujos números são sucessores de números das bolas que foram pintadas de vermelho. Nenhuma outra bola foi pintada. O número de bolas não pintadas é 4, 5, 6, 7 ou 8. Como ela está trabalhando com uma quantidade reduzida, de 1 a 20, para resolver essa questão, eu posso fazer o seguinte. Ela pintou de vermelho as múltiplas de 4. E quem são as múltiplas de 4? Vão ser 4, 8, 12, 16 e o próprio 20. Depois, ela pinta de azul os antecessores. Os antecessores seriam 3, 7, 11, 15 e 19. E verde, os sucessores. Então, teria 5, 9, 13, 17. Só que aqui eu não teria ninguém, porque 21 não faz parte das bolas de 1 até 20. Então, quantas bolas foram pintadas? Foram pintadas 5, né? Porque eu tenho aqui essa primeira coluna com 5 números, mais 5, mais 4. 5 mais 5 mais 4 vai dar um total de 14 bolas pintadas. Como tinham 20 bolas, né, de 1 a 20, basta que eu faça 20 menos 14, que é igual a 6. Isso é a alternativa C. Em certo dia útil da semana, de segunda a sexta-feira, Mário e Jorge fizeram 2 declarações cada um. Um deles disse a verdade nas 2 declarações e o outro mentiu nas 2. Mário, anteontem foi sábado. Jorge, depois de amanhã não será sábado. Mário, amanhã será quarta-feira. Jorge, ontem não foi quinta-feira. O dia da semana em que eles fizeram essas declarações foi segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Inicialmente, eu tenho que descobrir quem está dizendo a verdade e quem está dizendo a falsidade. Vamos olhar aqui o primeiro caso. Ó. O Mário está dizendo que anteontem foi sábado. O anteontem foi sábado teria que ser dito quando? Bem, se anteontem foi sábado, isso teria que ser dito numa segunda-feira. Né? Porque se hoje é segunda, ontem foi no domingo e anteontem foi sábado. Depois o que ele fala é, amanhã será quarta-feira. Mas para ele dizer que amanhã será quarta-feira, ele teria que ter dito isso numa terça-feira. Então, o Mário não pode estar falando a verdade, porque ele cai em contradição. Então, já sei que o que o Mário fala é falsidade e, consequentemente, o que o Jorge fala é verdade. Então, vamos eliminar os dias. O Mário disse que anteontem foi sábado. E isso a gente já viu que teria que ser dito numa segunda-feira. Então, vou descartar a segunda-feira. Depois vem o Jorge e diz que depois de amanhã não será sábado. Bem, para ele dizer que depois de amanhã será sábado, primeiro vamos analisar isso, teria que ser numa quinta-feira, porque quinta-feira amanhã seria sexta e depois de amanhã sábado. Mas ele está dizendo que não será sábado. Então, eu vou descartar quinta-feira. Depois vem o Mário, que diz falsidades, dizendo que amanhã será quarta-feira, né? Então, ele teria que ter dito isso numa terça. Como o Mário é falso, eu descarto a terça-feira.
E aí depois vem Jorge e diz que ontem não foi quinta-feira. Para ontem ter sido quinta-feira, ele teria que ter dito isso numa sexta-feira, né? Se eu estou na sexta, ontem foi quinta-feira. Só que ele está dizendo que ontem não foi quinta-feira. Então eu descarto a sexta-feira. Sobra o quê? Sobra quarta-feira. Então quarta-feira é o correto, que é a alternativa C.